Versículo 14 e 15, apenas 2 versículos, mesmo assentados reverentemente, vamos ler em uma só voz, esses 2 versículos para nossa meditação nessa noite. O nosso tema hoje é esse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem muitas promessas de Deus sobre esse texto e nós queremos despertar isso na nossa consciência, na nossa memória. A nossa oração, irmãos, é que as nossas famílias sejam todas convertidas. Todas as pessoas de todas as famílias da nossa igreja, amém? Deus tem promessa para isso. Eu quero provar isso para vocês nessa noite na palavra de Deus. Deus tem promessas de vida, de salvação para as nossas casas. É isso que a Bíblia ensina, é isso que nós cremos, é isso que nós oramos e é isso que nós vamos pregar hoje. Vamos ler numa só voz? Josué 24, versículo 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram nossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua palavra. Nós cremos, Deus, de todo o coração que a Tua palavra é verdade, a eterna palavra de Deus. Tudo vai passar nesse mundo, mas a Tua palavra não passará jamais. Nós cremos em tudo que está escrito aqui, 100% do que está escrito aqui. Por isso nós pregamos, por isso nós oramos, por isso nós vivemos. E nós queremos suplicar ao Senhor: cumpra essa promessa na família de cada um aqui nessa noite, cada família conectada à nossa igreja. E o Senhor cumpra essa palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, Deus é um Deus de famílias. Desde Gênesis até Apocalipse, se você conseguisse fazer uma leitura de uma só vez, de uma sentada, você chegaria a essa conclusão: Deus é um Deus de famílias. Haja visto, a igreja é chamada o quê? Família de Deus. E nós vemos famílias inteiras na Bíblia convertendo e servindo ao Senhor. Começa com uma pessoa, é alcançada, e daí a pouco, a família inteira servindo ao Senhor. Eu creio nisso profundamente, E eu tenho orado para isso diariamente, Quem já me conhece de há mais tempo sabe que a minha vida, a minha pregação gira em torno disso. Deus é um Deus de famílias, Deus ama as famílias, Deus quer salvar você e fazer você um instrumento para alcançar a sua família. Amém? Olha o que diz Jeremias 32, versículo 38. Deus falando: eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Deus é um Deus de famílias. Olha nos 10 mandamentos. Eu poderia citar dezenas de textos, eu vou ficar só com esses 2. Êxodo 20, versículo 6. Olha essa promessa, irmãos. Olha essa promessa e aí vocês já vão começar a concordar comigo. Êxodo 20, versículo 6, lá nos 10 mandamentos, fala assim: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Percebe, irmãos, onde eu estou querendo chegar? Deus é um Deus de famílias. E o nosso desafio hoje é esse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vemos famílias inteiras sendo alcançadas pela graça de Deus e se unindo em culto, em adoração, em serviço ao Senhor. Poderia dar muitos exemplos, mas tem um que eu sou apaixonado: Raabe para mim é um grande mistério da palavra de Deus.
Por quê? Raabe, ela era de um povo pagão, que não conhecia o Senhor. Um dia ela encontrou algumas pessoas que conheciam o Senhor. E eu acho fantástico isso, irmãos, fantástico. Ela não era crente, o povo dela não era crente, não havia nenhum crente em todo o país dela. Mas quando ela encontra aqueles que serviam a Deus, o que ela fala? Eu quero que vocês me prometam que vão preservar a minha vida e eu quero a salvação de toda a minha família. Gente, olha que interessante. De onde ela tirou isso? Ela fez o povo de Deus jurar que ia cuidar dela, cuidar da família dela. Ela fez o povo de Deus jurar que ia salvar a família dela toda. Gente, como essa mulher conseguiu ter uma visão tão grande da graça de Deus sobre as famílias? Porque no país inteiro não tinha nenhum que conhecia a Deus. Mas quando ela conhece, ela fala assim: eu quero a minha salvação e eu quero a salvação da minha família toda, e vocês têm que me jurar isso. E eles juraram, e o príncipe de Israel, de onde veio Jesus Cristo, casou com ela. Né? Eu não vou perder essa mulher não, essa mulher está bem fora do quadrado. E aí Salmão, de onde veio Jesus Cristo, pede ela em casamento e casa com ela, mas isso é outra história, é outra pregação. O que eu quero dizer, essa consciência dela que Deus é um Deus de famílias, sem ela nunca ter ouvido falar de Deus. Tem muitos outros exemplos na Bíblia. No Novo Testamento, o capítulo 16, né, que o Alexandre leu aqui na abertura do culto, tem um exemplo fantástico de Lídia. Diz a Bíblia que os apóstolos chegaram ao local onde tinha várias mulheres, e aí, no meio dessas mulheres, tinha uma mulher chamada Lídia. Aí diz a Bíblia, Deus abriu a mente e o coração dela para que ela conhecesse o Senhor. E naquele exato momento ela recebeu a salvação, e aí é o que vem mais fantástico. Ela creu, imediatamente após crer, o que ela fez? Eu quero a salvação da minha família. E diz a Bíblia que ela constrangeu os apóstolos a irem lá na casa dela, pregar para a família dela, evangelizar a família dela, e creu ela, creu toda a sua família, e foi todo mundo batizado. E no mesmo capítulo tem uma outra história fantástica. Eles foram presos porque aconteceu muito tumulto na cidade. Era alta madrugada, veio um terremoto. O carcereiro que estava vigiando eles converteu. Foi o texto que o Alexandre leu. Atos 16, versículo 30, 31, 32, 33, até 34. O carcereiro converteu, era alta madrugada. E o que ele fez? Ele convidou os apóstolos para irem na casa dele, alta madrugada, pregar a família, e assim como no caso de Lídia, vem um versículo fechando as duas histórias. E creu. A Lídia, toda a sua casa, todo mundo foi batizado. E creu o carcereiro, toda a sua casa, e todo mundo foi batizado. Irmãos, a salvação não é automática. Em todos os casos de Raabe, de Lídia, do carcereiro e vários outros, há uma insistência para que levasse a palavra a casa. Mas assim que a palavra foi pregada lá na casa, converteu a família inteira. Então, irmãos, essa é a nossa tese hoje, né? Que você pudesse falar como Raabe, como Lídia, como carcereiro ali da cidade de Filipos, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, presta atenção no detalhe. Não tem caso perdido para Deus. Raabe era uma prostituta, quem não conhece a história, qualquer dia eu vou falar sobre ela. Depois ela vira princesa do reino, né, da genealogia de Jesus. Mas antes ela era uma prostituta. Lídia era uma mulher tranquila, mas o carcereiro era alta madrugada. Deus alcança pessoas em quaisquer circunstâncias. E a partir do momento que Deus alcançou você, agora Ele quer usar você para alcançar a sua família. Amém? É o que diz o nosso texto aqui. Eu queria pensar três características nesse texto para nos ajudar nesse propósito de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O livro de Josué, ele está
como a gente conhece na teologia, no Sextateuco. O que é isso? Ele foi emendado ao Pentateuco. No Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Moisés foi o grande líder do povo de Deus. Ele recebeu a lei de Deus, ele ensinou a lei de Deus, e o Pentateuco ensina como o povo de Deus reagiu a essa lei. E aí Moisés morreu e passou a liderança para Josué. Por isso o livro de Josué é chamado de Sextateuco, porque está ligado, conectado ao Pentateuco. Josué assume como uma incumbência maravilhosa conquistar a terra prometida. E ele vai lá e cumpre. Havia gigantes na terra. Ele cumpriu todo o propósito de Deus. Ele atravessou o Jordão, conquistou a terra, repartiu a terra, dividiu a herança. Tudo que Deus colocou, ele fez. E agora aqui, ele está encerrando. Ele está aposentando. E aí ele reúne todo o povo de Deus, que não era pouco. E aí cria-se aquela grande expectativa. O que Josué vai falar? Josué era o grande líder do povo de Deus, que tinha tido experiências maravilhosas, tipo de orar e o sol parar, de atravessar o Rio Jordão numa época de cheia, o rio parou, e várias outras experiências. Então ele reúne todo o povo, que não era pouca gente, milhões. Ele reúne todo o povo de Deus. E aí, pastor, tem uma coisa muito importante para falar com vocês antes da minha aposentadoria. Todo o povo naquela grande expectativa. O que ele fala? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmãos, para que nós pudéssemos cumprir esse propósito, 3 características desse discurso de Josué, que é o último capítulo do livro, Josué 24, 3 características. Primeiro, ele lembra ao povo o cuidado de Deus com o povo durante toda a história do povo de Deus. Então ele pega aqui e vai lá atrás, desde Abraão. Abraão é considerado o patriarca da fé, o pai da fé. O início do povo de Deus, teologicamente, começa com Abraão, ainda que houvesse outros crentes antes dele. Então Josué volta lá em Abraão. Aí, se você quiser ver, olha, os versículos anteriores aí. Versículo 2, ele começa a falar. Então Josué disse a todo o povo reunido, naquela grande expectativa, e Josué diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão, e de Naor, que era irmão de Abraão, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Ele está fazendo retrospectiva histórica. Eu, porém, Deus falando, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, o fiz percorrer toda a terra de Canaã, também lhe multipliquei a descendência, a família, e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú dei em possessão as montanhas de Seir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. E ele vai continuar a história. Irmãos, onde ele quer chegar? Deus chamou Abraão do meio de um povo idólatra. Deus tirou Abraão dali sem que houvesse nenhum merecimento de Abraão. Mas Deus chama Abraão do meio de seus antepassados que eram idólatras. Deus cuidou de Abraão. Deus cuidou da família de Abraão. Deus prosperou a família de Abraão, Deus multiplicou a descendência de Abraão, Deus guardou, Deus protegeu, Deus abençoou o seu povo, Deus livrou o seu povo de seus inimigos, que não eram fáceis, deu vitórias a Abraão, Isaque, Jacó, toda a linhagem. Deus deu vitórias a Josué. Então ele está fazendo essa retrospectiva. Foi Deus que parou o Rio Jordão para Josué atravessar. Foi Deus que deu vitória sobre Jericó, sobre Ai, sobre os amorreus, cananeus, tudo mais. Foi Deus. O tempo todo foi Deus. E aí Josué está assim, olha, esse Deus que cuidou de Abraão, sua família, cuidou de nós, esse Deus
ele já deu provas, muitas provas, que Deus cuida de nós. Irmãos, se Deus não tivesse tirado Abraão do meio da sua parentela, Abraão teria morrido no meio da idolatria. Entende? Se Deus não tivesse me tirado, se Deus não tivesse tirado você, você teria morrido em seus pecados. Faz sentido para você? Então Josué estava assim, esse Deus chama, Deus cuida, Deus protege, Deus abençoa, Deus multiplica, Deus é um Deus de famílias. E aí Josué fala, quanto a mim, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, porque Ele cuida, Ele chama, Ele protege, Ele abençoa. Este é o nosso Deus. Irmãos, é lógico, não significa que não vai ter problemas. Problemas são uma bênção, não são não? A gente cresce muito mais na hora do problema do que na hora da maré mansa. Os problemas fazem parte da nossa vida, né? É um treinamento de Deus, é um estágio de Deus para a gente preparar para viver no céu. Mas Josué está falando isso. Deus cuida de nós e eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. O que Josué está querendo falar assim, olha, nós não temos outras opções. Existem outras opções, eu vou falar aqui, mas não resolve nada. Tem um versículo, até fiz uma pregação há pouco tempo sobre ele, Isaías 46, versículo 3 e 4, fala assim, ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno, até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Deus cuida de nós. Então, desde o ventre da sua mãe, Deus cuida de nós. Você fala assim, eu estou te carregando no colo. Na hora das dificuldades, na hora dos problemas, em todas as situações da vida, Deus cuida de nós. Irmãos, e aí, a contrapartida é, nós somos totalmente dependentes, carentes da graça de Deus. Se Deus não tivesse tirado Abraão da sua parentela, ele teria morrido na idolatria. Se Deus não tivesse tirado a nós, da nossa vida, nós morreríamos em nosso pecado. Entende? Então, eu estou querendo chegar. Deus cuida de nós e nós não temos outras opções. Nós somos totalmente carentes, dependentes da graça de Deus. Sem a graça de Deus, irmãos, nós não somos nada. Nada vezes nada igual a nada. Sem a graça de Deus, não tem razão para existir. Né? E Deus dá provas disso na Bíblia o tempo todo, que Ele está por trás de tudo de bom que acontece. O nosso pecado nos leva para o mal. Tudo de ruim que existe é resultado do pecado da humanidade. Mas Deus vai derramando a sua graça. Ele usa o exemplo que é citado várias vezes de Davi. Ele fala assim, olha, eu tirei Davi lá do redil das ovelhas. Davi era um adolescente cuidando de ovelhas para seu pai. Deus tira Davi de lá do redil das ovelhas e coloca ele como rei de Israel. Salmos lindos e maravilhosos. É quase raro a gente passar um culto sem ler um salmo de Davi. Mas foi Deus que tirou ele de lá, do curral das ovelhas. Senão ele estaria lá no curral até hoje. Tem um outro exemplo, eu estava lendo essa semana, que é uma coisa fantástica também, né? Esther. Deus pega Esther. Esther era escrava, sem perspectiva futura. Deus pega Esther e de escrava transforma ela numa rainha. O nome de Deus não aparece no livro de Esther, mas a gente vê, é quase que fosse muito mais real do que a própria Esther no livro de Esther, a presença de Deus, cuidando, coordenando, mexendo os pauzinhos, né?
Então, irmãos, onde eu quero chegar? Deus cuida de nós. É Deus que chama, é Deus que guarda, é Deus que livra. E é este Deus que vê esse desafio para nós. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque nós não temos outra opção. Nós somos carentes, dependentes dessa graça de Deus. Sem a graça de Deus, irmãos, nada disto seria possível. A gente seria um pontinho do nada no meio desse mundo aí. Mas vamos caminhar mais um pouco aqui. Então, o primeiro ponto é isso. Deus cuida de nós. Nós somos carentes, dependentes da graça de Deus. E esse é o desafio. E aí o ponto 2, no versículos aí que nós lemos, 14 e 15, aí vai falar sobre o grande desafio que ele propõe. O povo todo reunido, a nação toda reunida, ele fala, ó, Deus cuida de nós, já deu muitas provas. E aí vai entrar com isso aí, olha aí, o versículo 14 e 15. Vamos ler novamente? Eu leio o 14, vocês leem o 15 aí. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então esse é o nosso segundo ponto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É fácil? Não é fácil. Todos nós sabemos que não é fácil servir a Deus. E não é fácil servir a Deus junto com a nossa família. Mas, irmãos, a Bíblia traz essa chamada, esse desafio. E a graça de Deus nos capacita. Amém? Então, foi Deus por trás de Abraão, sua família. Foi Deus por trás de Davi. Foi Deus por trás de Esté. Foi Deus por trás de Josué. E de todas as outras famílias que você puder imaginar. Sempre foi Deus. É fácil? Não é fácil. Mas nós não precisamos ir nas nossas próprias forças. O nosso papel é confiar. E a graça de Deus vai nos capacitar. Amém? Então, o nosso papel é nos entregar. É andar com Deus. E a graça de Deus é que vai fazer a obra toda. Nesse versículo aqui, tem 3 elementos aqui que Josué coloca para facilitar. Então, se você está nesse propósito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué coloca 3 elementos aqui nesse texto: temor, integridade, fidelidade. Não é fácil, mas esses elementos vão nos ajudar. Quando acontecem esses 3 elementos na nossa casa, fica mais fácil a graça de Deus transformar a nossa família. Temor. O que é temor? Honrar e respeitar Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus dentro da nossa casa. Irmãos, nós sabemos, ninguém aqui é inocente. Na igreja todo mundo é santo, mas é dentro de casa que revela os podres do nosso coração, não? Dentro de casa que a gente sabe quem é quem. Dentro de casa se conhece o marido, é dentro de casa que se conhece a esposa, é dentro de casa que conhece os filhos. Na igreja todo mundo bonito, cheiroso, rindo, mas é dentro de casa que as coisas acontecem. Por isso a gente tem que ter essa preocupação, temor a Deus dentro do nosso lar. Se a gente tiver essa mentalidade, muitos maridos vão mudar de atitude. Muitas esposas vão mudar. Muitos filhos vão mudar. A gente tiver esse senso, Deus está aqui no meu lar. Deus está aqui na minha casa. Será que Deus, ou vou melhorar o negócio, será que Jesus aprovaria você como marido? Será que Jesus aprovaria você como esposa, como filho?
Então esse temor a Deus, entender que Deus está ali naquele lugar. Quando a gente entende isso, a família começa a transformar. Deus está aqui, eu não vou tratar minha esposa desse jeito. Deus está aqui, não vou tratar meu marido, meus filhos desse jeito, não vou tratar meus pais desse jeito. Quando a gente entende, Deus está aqui, na nossa casa, no nosso lar, as coisas começam a mudar. Aí ele fala mais, ó, integridade. O que é isso? Servir a Deus em todas as áreas. Na nossa casa, na família, na igreja, na sociedade, de uma forma total. Servir a Deus de uma forma total, o tempo todo, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, uma forma integral, servir a Deus em casa, na sociedade, na igreja, o tempo todo. O que eu estou querendo dizer? Não pode existir dois pastor Ronaldo. O pastor Ronaldo da igreja, lindo e maravilhoso, e o pastor Ronaldo dentro de casa, podre e horroroso. Não pode, irmãos, não pode ter essa dicotomia. Eu cansei de ouvir, eu gosto muito de falar sobre família, e muitas vezes no início do meu ministério eu ouvia muita gente falando assim, profeta não tem honra na sua casa. Não é verdade, não está na Bíblia. O que a Bíblia diz é que Deus alcança um para alcançar a família toda. Foi assim com Lídia, com o carcereiro, com Raabe e uma lista inumerável. Muitas vezes eu comecei a entender, a perceber nos anos anteriores, muitas vezes a pessoa que falava assim, profeta não tem honra na sua casa, via de regra ele estava querendo justificar o pecado dele. Que na verdade, aí ele falava assim, o profeta não tem honra na sua casa. Eu entendi assim, eu tenho um pecado que tira o respeito da minha família com relação a mim. É isso que eu comecei a entender. Porque, irmãos, a minha experiência é que Deus alcança um para alcançar outros na família. A salvação não é automática. Todos têm que ouvir a palavra, todos têm que receber Jesus, todos têm que passar pela conversão, regeneração, transformação. Mas começa com um. A minha família, da minha mãe, ainda não é todo salvo. Começou com meu pai. Não tinha ninguém nem na parte da minha mãe, nem na parte do meu pai. Agora tem muita gente convertida dos dois lados, que a gente nem tem noção mais. Mas começa com um. Entende? Faz sentido para vocês? Então, ele está falando isso. Tem que ter temor. Se as pessoas verem Deus na casa, as coisas vão mudar. Tem que ter uma integridade de coração, tem que ter fidelidade, obediência integral à palavra de Deus lá na sua casa. Entende? Obediência integral à palavra de Deus. Sabe por quê? Infelizmente, às vezes na nossa casa a gente tem uma mania de selecionar os textos que nós gostamos. Ó, isso eu vou obedecer, isso não vou obedecer. Ah, não, você viu, o pastor exagerou, essa palavra aí não é de Deus, não. Não, o pastor estava dando indireta. Irmãos, guarda uma coisa, a palavra de Deus nunca dá indireta, é direta mesmo. É direta. Não é para, será que a carapuça viu? Não, toda carapuça é para servir. A carapuça de Deus, ela vem de uma forma tal que serve em todo mundo. Serve do lado de lá, serve do lado de cá e serve do lado de cá também. Entende? Então é para todos. Temor a Deus no lar, integridade a Deus de coração, fidelidade. A palavra de Deus não é descartável. Você não pode escolher o que você gosta e o que você não gosta. Deus não é descartável. Você não pode dizer, domingo eu sou de Deus, durante a semana eu faço o que eu quero. Não pode. Ou somos de Deus e obedecemos a palavra de Deus, ou não somos de Deus e não obedecemos a palavra de Deus. É assim que funciona. Então, irmãos, começa assim. O culto a Deus começa lá no seu lar, com a sua atitude. O domingo é a grande celebração.
mas começa lá na sua casa, com a sua família. Pode ser em culto doméstico, pode ser em culto individual, mas começa lá na sua casa, com o seu exemplo, com a sua vida, com a sua forma de viver. Começa com a evangelização da sua casa. Você falando o que Deus tem feito na sua vida, lá na sua casa, seus filhos, discipulado, testemunho, e vai por aí afora. Onde eu estou querendo chegar, irmãos? Nós temos que receber Jesus no coração e nós temos que mostrar Jesus na nossa família, na nossa vida, na nossa família. É assim que as coisas vão acontecer. Ensinar a palavra de Deus com palavras, mas também com nossos atos, exemplos. Não podemos deixar de falar. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, mas nós não podemos deixar de dar testemunho. Nós temos que ser exemplos de alguém que conhece a Deus, conhece a palavra de Deus dentro da nossa casa. Exemplo de oração, exemplo de leitura da Bíblia, exemplo de culto doméstico, exemplo de frequência à igreja quando for possível. É lógico, nós estamos vendo pandemia, está tudo bagunçado, mas eu estou só dando exemplo, ok? Então, Deus cuida de nós, nós somos carentes, dependentes da graça de Deus. O desafio é grande, mas esse é o desafio. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o último ponto aí, volta lá, Josué 24, versículo 23, que ele repete um pouco do versículo 14. Irmãos, aqui está o segredo. Por que muitas casas não há conversões? Por que muitas casas a família não vem para o Senhor? Por quê? Aqui está a resposta, irmãos. Olha aqui, olha. Versículo 23. Quem abriu? Vamos ler juntos? Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. O perigo, o risco, os impedimentos para que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor. Aqui, olha, Josué faz o discurso, lembrando os grandes feitos, os milagres de Deus. Ele faz o desafio, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele fala assim, mas tem um detalhe. Você precisa tirar os deuses falsos da sua vida e da sua casa. Ele fala que deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor. Irmãos, aqui tem duas coisas. Primeiro, os ídolos pagãos. O povo de Deus nessa época estava rodeado de ídolos pagãos. Tinham os ídolos pagãos da lei do Eufrates, que ele começa falando, da família de Abraão, aqueles ídolos mais antigos, e tinha os ídolos pagãos ali da terra, onde eles, da terra prometida. Os ídolos dos cananeus, irmãos, os ídolos cananeus eram uma coisa horrorosa. Por quê? Os cananeus eram diferentes, por isso que Deus abominava, por isso que Deus trata com tanta dureza os cananeus. Os outros povos todos tinham ídolos pagãos, mas os cananeus, eles eram piores. Os desejos do coração do cananeu, eles transformavam em ídolos. Coisas que dá até vergonha de falar. Então, toda a podriqueira do nosso coração, de sexualidade, dessas coisas, os cananeus transformavam aquilo tudo em ídolo. De tal maneira que, na medida que o povo de Deus convivia com os cananeus, os ídolos cananeus, eles eram muitos arrebatadores, muito influenciáveis. Não era fácil viver no meio do povo cananeu com os ídolos do povo cananeu, porque os desejos do coração do povo cananeu, eles transformavam em ídolos. E o povo de Deus ali no meio olhava para aqueles ídolos, era uma coisa horrorosa. Que a Bíblia em português, na nossa tradução, não traduz literalmente de tão nojento que é. Mas quem já leu o livro de Ezequiel tem uma ideia
do que Deus estava condenando. Ezequiel começou a orar, pedir misericórdia a Deus. Deus disse: olha, você não sabe o que você está orando. Vamos comigo que eu vou te mostrar. E Ezequiel ficou desmaiado, quase que literalmente, por causa da podriqueira que era no meio do povo de Deus. E aí ele falou assim: ó, nós temos que tirar fora esses ídolos cananeus e os ídolos do coração. Que vai ser inclinai o coração ao Senhor. Tinha os ídolos externos dos cananeus, mas tinha os ídolos do coração do povo de Deus. Você tem que lançar fora os ídolos dos cananeus e os ídolos do coração também. Lá em Ezequiel, Deus fala assim: olha, esse povo está cheio de idolatria no coração. Ezequiel 14. Por isso eles vivem do jeito que vivem. E por isso eu não vou atender a sua oração. Apesar de tanta insistência Ezequiel tinha. Irmãos, onde eu estou querendo chegar? O mundo aí fora tem muitos ídolos, mas nós não podemos submeter a esses ídolos. Quais são os ídolos modernos? Que também são reflexos do coração da nossa geração. Dinheiro, beleza, status, poder, fama, ostentação. A nossa geração baseia nisso. A gente não tem como sair do mundo, mas nós não precisamos nos ajoelhar diante dos ídolos do mundo. É lógico, a gente vê que hoje em dia há uma grande preocupação com a beleza. A gente não vai andar esculhambado também. É outra história. Mas você não pode deixar isso dominar o seu coração. Ok? Então, é isso que nós estamos tratando aqui. Existem muitos ídolos ao redor de nós. Alguns são frutos do nosso próprio coração. Se nós formos seguir esses ídolos, nós não vamos servir a Deus. Irmãos, os falsos ídolos, eles prometem tudo. Promete amor, promete alegria, promete prazer, mas eles não cumprem nada. Então a pessoa corre atrás de fama. Se eu for mais famoso, eu vou ter mais alegria, mais prazer, mais isso. E a pessoa fica famosa, o que acontece? Frustração. Então se eu tiver mais dinheiro, se eu tiver um carro melhor, um celular melhor, se eu for mais bonito, e se eu for isso, se eu for aquilo, e a gente se apega a esses ídolos para satisfazer o anseio do coração. Muitas vezes a gente consegue, e aí vem uma frustração maior. E quando isso acontece na família, aí complica tudo. 1 Reis 18, 21, o profeta Elias traz um desafio para o povo, que fala assim: olha, então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, então segue Baal. Quem você vai seguir? Os ídolos do seu coração ou o Deus da palavra? Que muitas vezes arrebenta com o nosso coração, mas ele garante a chegada segura, amém? Então, não é fácil evitar a idolatria. Pastor também está sujeito a idolatria, não sei se vocês já ouviram. Lá no seminário eu tive 8 semestres, né? 8 semestres. Não passava um semestre sem algum pastor professor falar conosco. Cuidado com os ídolos do coração do pastor. Quais são os 3 ídolos? Mulher, dinheiro, fama. E a gente vê muitos pastores caindo nisso. Ninguém está livre da idolatria do coração. Mas é o desafio: deitar fora os deuses estranhos e aquilo que está no seu coração, para que você sirva ao Senhor. Não era fácil para eles, não é fácil para nós, mas este é o nosso desafio. Nunca foi, nunca vai ser fácil. Às vezes a gente pensa em idolatria só daqueles ídolos mudos de gesso. Não.
Tem muito crente idólatra no coração. Ou será que eu estou enganado? Será que eu estou imaginando coisas? Ou será que só eu tenho idolatria no coração? Misericórdia, né? Seminarista tem uns ídolos bons, né? Chamado livros, né? Tem livro que eu comprei na minha época de seminarista, até hoje eu não li. Era um orgulho de falar que tinha um livro. Eu comprei o livro tal, nunca li. Tem livro lá, tem uns 10 livros no plástico, né? Ídolos do coração. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. A idolatria é resultado de desejos do coração, de aceitação, de ostentação, que não foram resolvidos. Então a gente faz coisa, a gente investe em coisas, sacrifica às vezes a nossa saúde, sacrifica como com Deus, atrás de coisas para satisfazer o coração, com aquela expectativa: se eu tiver isso, eu vou ser mais aceito, vou ser mais amado, vou ser mais querido, e aí você consegue isto e continua vazio. Porque só Jesus pode preencher o vazio do nosso coração. A religião dos cananeus era uma combinação de ídolos externos com ídolos internos. Era muito sedutora. E nós vivemos a mesma coisa hoje, irmãos. Nós vivemos a mesma coisa hoje. Na época daqui dos livros aqui, da época dos reis, tinha a história do rei Acaz, que eu acho uma história muito triste. Diz a Bíblia que Deus deu uma grande bênção, uma grande vitória para o rei Acaz. E aí ele foi desfilar com o exército no campo inimigo. E aí ele viu um ídolo pagão, cananeu. Diz a Bíblia, e quando ele viu o ídolo, ele se apegou àquele ídolo. E ele mandou fazer uma cópia daquele ídolo e colocou dentro do palácio. E diz a Bíblia que ele passou a viver em função daquele ídolo, rei Acaz. Quem quiser depois confere lá. E ele passou a viver em função daquele ídolo. E Deus tirou a bênção da vida dele e do reino dele. Muitas vezes nós estamos nessa situação, irmãos. Nós criamos ídolos, fabricamos ídolos, passamos a viver em função desses ídolos, e o resultado é mais e mais frustração, porque não tem a bênção de Deus. Irmãos, tem uns ídolos que eu vou falar bem baixinho para ninguém ficar magoado, que está inundando a nossa casa. Netflix, séries. Porque eu fico ouvindo falar de crentes que passam a noite inteira. Pastor, eu maratonei, misericórdia. Eu fico orando para ter uns crentes maratonando na Bíblia, maratonando na oração, no jejum. Isso aí é uma raridade hoje em dia. Pastor, saiu a nova série. Saiu a série da Marvel. Maratonei a noite inteira. Vi tudo, pastor. Você viu? Oh, tristeza, né? Nossa, eu quero saber? Não me dá spoiler, não, né? Não estou nem aí para spoiler, é uma tristeza. Irmãos, o que eu estou querendo que a gente entenda? Deus cuida de nós, Deus tem dado provas do cuidado dele para nós, Deus tem nos chamado, nos guardado, livrado, protegido, abençoado, mas a bênção de Deus não é para ficar só com você. Deus te alcançou, mas Ele quer alcançar a sua família. Ok? O nosso Deus é um Deus de famílias. Ele alcança um para alcançar outros. E nós temos que ter esse propósito. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso vai começar a acontecer quando houver temor, integridade, fidelidade e deitar fora os ídolos do nosso coração. Quando isso começar a acontecer, as coisas de Deus também começarão a acontecer. Então, para concluir, o que eu quero deixar aqui para a gente fechar? Você precisa receber Jesus no seu coração. Tudo começa no dia que você recebe Jesus no coração. Amém? Se você ainda não recebeu Jesus no coração, hoje é o dia para você orar e falar: Jesus, entra na minha vida. Muda minha história. Abre meu coração. Tudo começa no dia que você recebe Jesus no coração. E você viver conectado com Jesus na sua casa.
E aí a história da sua casa vai mudar. É fácil? Não é fácil. Mas este é o caminho. Andai por ele. O resto é frustração e decepção. Como diz Josué, tem muitas opções, mas nós não temos outra opção. O mundo oferece opções, mas a cada opção que o mundo dá, é mais frustração e decepção. Somente Jesus tem água viva. Amém? Somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Somente Jesus diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o pão da vida, eu sou a vida eterna. Só Jesus falou isso e somente nele nós cremos. Amém? Vamos orar?